E se eu te dissesse que todo o sistema de água do nosso planeta, um ciclo gigante que envolve oceanos e nuvens, pode ser entendido a partir de um experimento super simples feito em sala de aula? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, o pulso vital da Terra, a água. Olha só para esse desenho. Ele foi feito por um aluno do quinto ano, e à primeira vista parece bem simples, né? Mas a verdade é que ele tem basicamente o modelo completo de como a água funciona no nosso planeta. E é ele que vai ser o nosso guia para a gente desvendar uma história fascinante sobre como o micro reflete o macro. E tudo isso começa com uma ideia bem legal. A de que um experimento de escola pode sim ser um espelho de um processo global. Vamos ver como um planeta inteiro pode, metaforicamente, caber dentro de um saquinho plástico. Num projeto escolar lá no Rio de Janeiro, os alunos do quinto ano receberam exatamente essas instruções. A proposta era bem simples: usar materiais básicos para simular o ciclo da água. Um pouquinho de água com corante dentro de um saco plástico, bem fechadinho e deixado no sol. O objetivo era bem claro: observar e ver o que ia acontecer. E olha só o resultado. Gotículas de água purinha começaram a se formar na parte de cima dos sacos. Ou seja, os alunos viram com os próprios olhos a água colorida evaporar e depois se condensar, já limpa e transparente. Um ciclo completo, ali em miniatura. Ok, agora vamos ampliar um pouco a nossa visão. Vamos sair do saquinho de plástico para olhar o planeta inteiro. Chegou a hora de entender o grande motor que movimenta a água por toda a Terra. Bom, cientificamente, o que aqueles alunos observaram faz parte do que a gente chama de ciclo hidrológico. É um sistema que não para, um sistema fechado de troca de água entre todas as partes do nosso ambiente. É, sem dúvida, um dos pilares que sustentam a vida como a gente conhece. O ponto principal aqui é que os processos que rolaram dentro do saquinho são os mesmos que acontecem em escala global. O Sol esquenta a água e ela evapora. O vapor sobe, esfria e forma as nuvens, que é a condensação. Quando as gotículas ficam pesadas demais, elas caem como chuva, a precipitação. No chão, a água ou se infiltra no solo ou escoa pela superfície. Naturalmente, é um ciclo perfeito. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a água do planeta está sempre nesse ciclo constante, fechado, por que a gente ouve falar tanto em crise, em falta de água? Bom, a resposta está na complexa dimensão humana da história. É exatamente aqui que a nossa análise muda um pouco o foco. A gente sai um pouco da ciência natural e entra no campo da sociedade, da política, de como nós, seres humanos, interagimos e administramos esse sistema que é tão vital. Para entender essa interação, a gente precisa conhecer o conceito de bacia hidrográfica. Pensa nela como se fosse uma bacia de coleta gigante. Toda chuva que cai numa certa área de terra escorre para um único ponto, um rio, um lago ou o mar. É nessa escala, na escala da bacia, que a gestão da água acontece. E que os conflitos também surgem. E é dentro dessas bacias que as atividades humanas podem atrapalhar e muito o ciclo natural. O desmatamento e a urbanização sem planejamento, por exemplo, aceleram o escoamento da água, o que causa enchentes e impede que a água se infiltre para reabastecer os aquíferos. A agricultura e a indústria podem poluir as fontes de água, deixando ela imprópria para o consumo. Essa citação do pesquisador Altemar Rocha resume bem a mentalidade que nos trouxe até aqui. Durante muito tempo, a ocupação do território foi bem utilitarista, sabe? O foco era o lucro imediato, sem pensar muito nas consequências ambientais a longo prazo. Mas essa história não precisa terminar em crise, não. A nossa percepção sobre o valor da água está mudando e existem novos princípios que podem nos guiar para um futuro mais sustentável. Primeiro, vamos entender a urgência da situação. Segundo as Nações Unidas, cerca de 1/5 da população mundial não tem acesso à água potável. Isso é mais de 1,5 bilhão de pessoas. O ciclo da natureza pode ser perfeito, mas a nossa distribuição e gestão dele, claramente, não são. E diante dessa realidade surge uma nova filosofia. O pensador Ricardo Petrella, por exemplo, propõe uma espécie de contrato mundial que redefine a água, não como uma mercadoria, mas como um patrimônio de todo mundo. O acesso a ela não seria um privilégio, mas sim um direito humano fundamental. E essa ideia não é só teoria, não. Aqui no Brasil, por exemplo, a legislação já reconhece a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão. Os comitês de bacia juntam representantes do governo, de usuários da água e da sociedade civil para decidirem juntos como usar e proteger os rios da região deles. E tudo isso nos traz de volta ao começo. A educação, como a que a gente vê nessas imagens, é a base de tudo. Entender o ciclo da água,
Desde um simples saquinho de plástico até a gestão super complexa de uma bacia hidrográfica é o primeiro passo para a gente se tornar guardiões melhores desse recurso. Então, a análise de hoje termina com uma reflexão. O ciclo da água é um sistema global que conecta todo mundo. A mesma água que corre nos rios da Amazônia pode, um dia, cair como chuva sobre a Europa. Entender isso nos leva a uma pergunta final. Qual é o nosso papel, individual e coletivo, para garantir que esse pulso do planeta continue batendo de forma saudável para todos?